Graças a Deus. Vamos orar então para a gente dar início aqui a nossa palavra abençoada em nome do Senhor Jesus. Hoje, mais do que nunca, estamos na dependência do Eterno, que certamente irá nos abençoar, porque sempre abençoa. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é fiel, Ele é nosso amigo, é nosso Pai, e nos ajuda em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, Tu és maravilhoso, e nós estamos aqui para Te dar toda a honra e toda a glória, Pai amado. Sabemos da Tua bondade para conosco, da Tua benignidade, e ainda, Pai amado, que nós não tenhamos sido fiéis contigo, certamente a Tua fidelidade nos acompanha em todos os momentos. Confessamos, ó Pai amado, que dependemos inteiramente de Ti. Precisamos de Ti. Sem o Senhor nós nada conseguimos fazer, e hoje eu peço a Tua ajuda, meu Pai. Peço a Tua ajuda me dando sabedoria, conhecimento, revelação, entendimento e sabedoria para ministrar a palavra. E oro também pelas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, para que sejam também abençoados e possam receber esta palavra em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Yeshua HaMashiach, aquele que vem nos buscar um dia para vivermos eternamente com Ele na nossa vida eterna. Amém, aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós na live anterior estávamos falando aqui sobre a santidade interior e exterior, conforme mandamos o estudo pelo YouTube, falando sobre o ritual cerimonial que tinha no Antigo Testamento, sobre a santificação do sacerdote, né? Não se esqueçam de que aquele ritual que falamos aqui, o sacerdote que te fazia muito longo, muito problemático, e tinha que realmente passar por um processo ritualístico profundo, numa exigência tremenda do Senhor, para que todos vissem que ele era um santo e que ele se paramentava, se arrumava, se organizava, se vestia de tal maneira, porque ele ia falar com o Senhor dos Senhores, ele ia falar com o nosso Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, El Shaddai. Então, se era um Deus santo, ele tinha que caminhar em santidade e com todo cuidado, porque não se apresenta diante do Rei, diante do Senhor, sem reverência, sem honra, sem santidade na sua vida. Por isso, aquele processo todo de santificação. Então, havia a santificação, conforme eu falei aqui na live, interior, porque tinha o seu processo interno, para depois se tornar externo, né? Guardem bem isso, porque nós estamos falando do Antigo Testamento, e depois vamos passar para o Novo Testamento. E vamos ver como esse ritual do Antigo Testamento não foi exigido mais no Novo Testamento, né? Na Brit Hachá. Porém, a exigência, né, pela doutrina apostólica, pela doutrina da igreja, a santificação interna tornou-se também mais rigorosa do que a externa. Veja que lá no Antigo Testamento havia um rigor externo, e agora no Novo Testamento é o contrário, agora o rigor é interno. E aí existe uma situação diferente, porque no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu a essa terra, e quando ele desceu a essa terra, ele veio para fazer morada dentro do coração do homem. Então agora a exigência, o rigor, né, a radicalização é interior, é interna, porque o Espírito Santo, ele não vai habitar numa vida imunda, numa vida impura, numa vida que não quer viver na presença do Pai, do Todo-Poderoso. Mas vamos lá, porque isso aí é assunto para baixo para frente um bocadinho. Eu quero aqui terminar o texto que estava falando aqui sobre aquelas leis, né, que lá 5.000 anos atrás já estavam sendo dadas, e que muita gente, tem muita gente, muito crente desinformado, que fala assim, não, mas isso aí é da lei, né, e agora estamos na graça. Eu já falei, não entrem nessa conversa, porque graça sempre existiu e sempre existirá, lei sempre existiu e sempre existirá. Nós só precisamos entender como nós estamos assim em relação a tudo isso. O que foi que Jesus Cristo veio fazer nessa terra, se ele veio cancelar a lei, anular a lei, né, ou se ele veio cumprir a lei e dar para a gente uma oportunidade de ouro, né, de seguirmos os seus princípios, porque os seus princípios não abdicam da lei, né? Claro, a lei cerimonial, matar animais, oferecer sacrifício no altar, essas todas foram superadas, foram resolvidas, né? já foram cumpridas pelo Senhor. Porém, outros sacrifícios ainda permanecem para nós,
e nós devemos fazer, porque não se vive na presença do Eterno. Nós, da igreja, nós, filhos de Deus, servos de Deus, não vivemos na igreja como se estivéssemos na Disney World, nos divertindo. Não, isso não é diversão, é responsabilidade, é ministério, é propósito, é fazer a vontade de Deus, porque todas as pessoas que nascem nessa terra já nascem no seu coração com um propósito colocado por Deus, para que ele possa cumprir o seu propósito nessa terra e depois então ir embora. Se você está vivo nessa terra, se você está respirando nessa terra, se você ainda não foi chamado dessa terra, se você ainda não foi embora desta vida, é porque Deus ainda tem alguma coisa para fazer na sua vida. Ainda que você esteja enfermo, ainda que você esteja doente, não se importe com isso. Está respirando, está orando, está buscando, é porque Deus ainda não terminou a história dele na sua vida e ele precisa de você ainda nesta terra vivendo. Ainda que esteja debilitada pela enfermidade, estou vendo aqui a nossa pastora Tenunes está passando por um processo de enfermidade muito doloroso, mas está firme ali dando testemunho firme, passou pela pandemia, passou por tantas coisas aí e continua viva na presença do Senhor, testificando e mostrando que Deus é forte na vida dela e que Deus opera na vida dela. Assim também como a pastora Regina Portugal também, que passou por um processo também difícil, mas está aí dando glória a Deus e servindo de exemplo para muita gente, amém? Então vamos lá, falei aquelas leis todas, né? Não odiar o próximo, não fazer juramento falso, não se aproveitar, não se vingar, não roubar, não mentir. Tudo isso que naquele tempo estava, entre aspas, estava na lei. Agora, irmãos, isso tudo aqui não está na lei, está marcado aqui no nosso coração. Ou seja, agora nós sabemos de cor e salteado que essas coisas que estão aqui nesse texto lá de Levítico, capítulo 19, Jesus Cristo veio e enfatizou, ele avivou, ele mostrou que agora essas leis estão escritas no nosso coração e você não tem nenhum argumento para pecar ou para desobedecer essa lei. Amém? Nós vamos falar dos profetas hoje, mas temos muita coisa a dizer aqui ainda, porque eu falei do sacerdote, e quando eu falei do sacerdote, eu falei do nazireu também, do nazireado, que é uma diferença tremenda entre o sacerdote, o sacerdócio, né, e o nazireado, que é uma coisa à parte. E vamos falar aí, vamos hoje explicar a santificação. Olha que coisa poderosa, a santificação, a santidade através do nazireado, do voto nazireu. Isso é profundo, tremendo, porque nazireu não era, vamos dizer assim, nazireado não era um ministério, nazireado eram pessoas escolhidas para determinados propósitos, para determinados fins. E aqui, olha, o negócio aqui é muito profundo. Eu vou até falar bem devagar hoje, porque eu quero que você entenda muita coisa aqui poderosa. De onde está aqui meu estudo que eu abri aqui, já fechou aqui? Senhor, cadê? Está aqui, está aqui. Está abertinho aqui, direitinho na minha frente. Glória a Deus, não posso perder um artigo sequer, muita coisa para ler. Então, depois a gente fala sobre os profetas, como eles eram consagrados e por que, né, não vou dizer hoje, só vou explicar, vou introdução, por que os profetas, prestem bem atenção, vocês que estão me ouvindo e que são profetas, vocês precisam entender bem essa situação de ser profeta. O ministério profético é um ministério especial, não é ministério acima dos outros, né? Esses profetas que gostam de encher o peito, porque eu sou profeta, baixa a tua bola, porque você não pode ser um profeta arrogante. Quando você fala demais, quando você se exalta, não pense que você está acima do pastor, não pense que você está acima do evangelista, não pense que você está acima do apóstolo, não pense que você está acima do mestre, não pense que você está acima das ovelhas, nem das ovelhas. Não quero desmerecer o seu ministério, mas baixa a bola, porque a responsabilidade de um profeta é mais do que todos os outros. E eu explico por quê, tá? Há umas 5 ou 6 lives, fundamentos atrás, eu expliquei sobre isso, mas vou avivar a tua memória, para você entender o que é a santificação do ministério. Porque hoje tem muito ministério profético por aí, que está soltando profecia à torta e à direito.
como se o negócio fosse assim, vulgarizando o ministério. E a última coisa, profeta, olha bem nos meus olhos aqui para você entender. A última coisa que um profeta deve fazer é vulgarizar o ministério, porque o ministério profético é separado, é santo e não pode ser vulgarizado, jogado de qualquer maneira em brincadeira de internet, profecia daqui e dali. Para com isso, porque a responsabilidade é grande e toda vez que Deus pesou a mão no profeta, pesou para valer. Então toma cuidado, que o negócio é complicado, né? Quando eu disse aqui, falei dos 5 ministérios, eu expliquei claramente aqui, em rápidas palavras, que o evangelista, ele sente as dores do pecador, que está lá no mundo. O evangelista nato, verdadeiro, chamado, ele nem se preocupa muito com a ovelha, o negócio dele é se preocupar com os pecadores que estão morrendo no mundo, por isso é que ele vai atrás. Ele carrega o sentimento dos pecadores no coração dele, por isso ele sofre. O pastor é diferente, o pastor não está olhando para as ovelhas de todo mundo, que o evangelista vai lá. Ele está olhando para as ovelhas. Pastor carrega o sentimento das ovelhas no seu coração. Por isso o pastor cuida das ovelhas, por isso ele protege, por isso ele ministra, por isso ele acompanha, aconselha, ora, intercede, faz tudo, né? Ama. O mestre carrega o sentimento dos discípulos. O mestre se encanta, o mestre fica feliz, fica alegre, tem gozo, tem alegria, quando vê que alguém quer aprender a palavra. Ele senta com a pessoa e passa o dia todo ensinando, porque ele tem o sentimento do discípulo no coração dele. Ele ama o discípulo, ele encontra o discípulo, e quando o discípulo quer aprender, tem fome, ele se regozija com isso, porque o prazer do mestre é ensinar a palavra. Maravilha. O apóstolo carrega o sentimento geral da igreja de Cristo em toda a terra. O apóstolo não é apóstolo de uma igreja só, de uma comunidade só. Ele carrega o sentimento da igreja do mundo inteiro. Ele lança fundamentos, ele visita as nações, ele rompe barreiras, ele abre portas, enfim, ele faz um trabalho extraordinário. Ele cria doutrina, estabelece fundamentos por onde passa. E o profeta? O profeta não carrega sentimento do pecador, nem da ovelha, nem da igreja. O profeta, ele está na terra para transportar no coração dele os sentimentos do Senhor. Aí é que o negócio pega, porque para transportar os sentimentos do Senhor e manifestar na terra, tem que ter uma vida santa. Por isso não pode vulgarizar. Por isso o profeta precisa entender que ele não está na terra para servir as pessoas, ele está na terra para servir a Deus. Ou seja, ele opera, ele trabalha, ele profetiza quando recebe comando lá de cima. Presta bem atenção. Eu estou te falando aqui o que eu deveria falar numa escola profética, conforme nós fazemos. Na escola profética, se você fosse profeta e tivesse passado por uma escola profética, você aprenderia tudo isso. Que o profeta só manifesta, só abre a boca quando recebe um comando lá de cima. O Senhor diz, vai e fala. E tem hora que o Senhor diz, vai e não fala. Por isso é que ele tem que estar completamente ligado, 100% ligado, 100% santificado, para ouvir a voz do outro santo. O profeta é um santo que transmite a voz do outro santo. Amém? Mas eu vou fazer uma live aqui só sobre o profeta e a santificação, né? Sobre o profeta, como eram conhecidos no Antigo Testamento, era conhecido como Nabi, aquele que veio, o vidente, aquele que está enxergando as coisas lá na frente. Bem, então vamos lá. Já falei do sacerdote, não vou falar mais, falei dos pecados que tinham naquele tempo e hoje também são pecados, e alguns desses pecados que eram pecados antigamente e hoje continuam sendo pecados, hoje as leis, né, da sociedade dizem que alguns desses pecados são inclusive crime. Além de você pecar contra Deus, ele está arriscado enfrentar as autoridades judiciárias e se não tomar cuidado, ele vai para a cadeia ainda por causa desses pecados. Abre o olho, hein? Vamos santificar, deixar o pecado de lado, consagrar o coração e santificar a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Bem, como eu falei aqui dos sacerdotes, eu queria só falar da família do sacerdote, né? Os sacerdotes tinham que ser santos ao Senhor porque eles apresentavam as ofertas a Deus. Eram aqueles que levavam o pecado pessoal. Tinham que se proteger da contaminação que ocorria por contato com o morto, né? Não podia pegar pessoas mortas, já falamos sobre isso. E referência a cortar cabelo, etc. Já explicamos tudo isso que é o ritual. Então, só que a família do sacerdote também deveria ser
santificada, né? Então o sacerdote não era aquele que se envolvia com mulheres, na gandaia, essas coisas todas. Só que quando você vai na Bíblia, você vai ver que tiveram certos sacerdotes que caíram no laço de Satanás e adulteraram, fornicaram, ofereceram animais com defeito, pecaram, e Deus, portanto, os excluiu e foram punidos por Deus porque não levaram a sério o seu ministério. Amém? Quando eu falei de sacerdote, eu disse que ia falar também do nazireu. O nazireu também eram pessoas que eram chamadas para mostrar, para expressar, para manifestar o mais alto grau de santidade. Por isso, a chamada deles era uma chamada diferente. Na Bíblia tem muitos nazireus, né? Na maioria a gente quase nem ouve falar deles, né? Porque eles tinham funções específicas dadas por Deus para situações específicas. Porém, temos pelo menos 3 que ficaram famosos, bem conhecidos, e tinham seus ministérios, tiveram propósito com Deus. Só que eu queria mostrar para vocês que assim como tinha uma lei de santificação para o sacerdócio, também tinha uma lei de santificação para o nazireado, né? E o nazireado, conforme eu falei aqui, eles eram dedicados a funções específicas pré-determinadas por Deus, né? No capítulo, aqui em Levítico, no versículo 6, onde nós estamos lendo aqui, você vai ver uma coisa interessante, que tem a lei dele. Fala aqui, aliás, no capítulo 6, no versículo de onde? Falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel, mesma coisa do sacerdote, quando o homem e a mulher estivessem separados, fazendo votos de nazireu, vou repetir, quando o homem ou mulher tivesse separado, né, os dois separados do Adão, eles se separando para Deus, o casal se separando para Deus, o homem se separando da mulher para ser nazireu, se dedicar ao Senhor, fazendo votos de nazireu para se separar para o Senhor. Olha as regras, olha aqui as regras da santificação. De vinho e de bebida forte se apartará, não pode tomar vinho nem bebida forte. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem vinagre. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem uvas secas, nem comerá. Ou seja, nem o suco de uva podia tomar. Terrível, né? O negócio é brabo, o negócio é forte. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha. Nada. Desde os caroços até as cascas. O Senhor está dizendo, nazireu não vai comer nada que será feito de uva, nem vai beber nada que será feito da uva. Todos os dias do seu voto, do nazireado, sobre a sua cabeça, todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, não cortará o cabelo, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça, as tranças, né, da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a um corpo morto, não tocará em defunto, não poderá se aproximar de defunto. Por seu pai ou por sua mãe, ou por seu irmão ou por sua irmã, por eles não se contaminar. Mesmo que a família tenha morrido, ele não se contaminava com eles, quando forem mortos. Porquanto o nazireado de Deus está sobre a sua cabeça. Ele é nazireu, não pode tocar em cadáver, para que não se torne impuro. Aliás, quando falar essa palavra impuro, daqui a pouco eu vou dar uma explicação para vocês sobre a diferença da palavra imundo para a palavra impuro. O que é imundo é ruim, é pecado. Mas a impureza nem sempre é pecado. Né? Uma pessoa pode se tornar impura e pode se purificar. Né? Lá mesmo em Israel tinha, né? Ainda hoje existe lá, naquelas ruínas, lugares onde os judeus se purificavam, né? Tomava aquele banho, entrava para um lado, entrava na água, abaixava, saia pelo lado e se purificava. Então, há uma diferença entre imundo e impuro. Vamos guardar bem isso, para a gente, às vezes, não fazer confusão, dizendo que é a mesma coisa, porque não é. Todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Toda a sua vida de nazireiro será santo ao Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente,
e contaminar a cabeça do seu nazireado, então, no dia da sua purificação, o que aconteceu aqui? Se de repente uma pessoa estava do lado dele, teve um ataque cardíaco e caiu por cima dele e tocou nele, tocou no cadáver, então ele se tornou impuro, não se tornou imundo, se tornou impuro. No dia da sua purificação, rapará sua cabeça e no sétimo dia rapará, sete dias depois. E ao oitavo dia, trará 2 rolas e 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação, isso para se tornar puro. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para o holocausto, e fará propiciação por esse que pecou no corpo morto. Portanto, naquele dia, santificará a sua cabeça. Então, separará os dias do seu nazireado. Tem mais um montão de ler aqui que eu não vou ler, porque senão eu vou ficar aqui lendo somente a lei do nazireado, né? Mas eu li só umas aqui interessantes, que eram as principais que eu queria, que era não tomar bebida forte, nem tocar em cadáver e nem cortar o cabelo, né? Preste atenção nessas 3. Tem mais outra aqui, tem um montão de regrinhas aqui, mas você pode ler na sua Bíblia depois, porque você está em casa e você depois vai buscar e vai entender perfeitamente. Bem, deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Eu falei de 3 nazireus, né? Os 3 são os seguintes: um se chamava Samuel, outro se chamava Sansão, ou vamos começar primeiro com Sansão, depois com Samuel, não tem problema. E João Batista, são os 3 que nós conhecemos. Claro que havia outros, Paulo fez voto de nazireado, Jesus também fez voto de nazireado, e muitos outros que apareceram na Bíblia. Mas esses 3 têm algo interessante, né? Por que tem algo interessante? Porque o nazireado não significava que eram todos idênticos e da mesma forma. Havia ordens específicas para cada um, havia ministério específico para cada um propósito específico para cada um. Sansão atuou de um jeito, Samuel atuou de outro e João Batista de outro. Então você vai ver como é que o negócio funciona. A questão que os tornava incomum, a situação comum dos 3, é que os 3 tinham sido se separado como nazireus para o Senhor. E aí, então, tiveram que obedecer às regras. Vamos lá. No caso de Sansão, né, já na barriga da mãe, da sua mãe já estava grávida, aliás, os 3 já foram tocados, ativados na barriga da mãe. Né, sua mãe estéril, de repente, recebe a missão do anjo, que fala que vai nascer um menino e que ele seria o nazireu. E já dá instruções para ela, né? Para ela depois transmitir para ele quando estivesse criando ele. Então não podia cortar o cabelo, não podia tocar em cadáver, né? Não podia tomar bebida forte, essas coisas todas. Porém, quando você lê a história de Sansão, você vai observar que ele tocou em cadáver, que ele bebeu, que ele cortou o cabelo. Aí eu vou te mostrar uma coisa interessante. A live aqui é sobre santificação. O Senhor entra na vida de Sansão quando ele está na barriga da mãe, ou seja, ele nem tinha nascido quando a mãe já recebeu a instrução e orienta ele. Então, a partir daí, ele será envolvido por instruções, orientação, ensinamento, discipulado para se tornar um nazireu. Ele começa bem e quando ele fica adulto, então ele faz o caminho inverso. Ele começa a quebrar as regras. Muita gente pensa que, quando vê esses filmes aí na televisão, no cinema, que o pecado de Sansão foi quando ele deixou que Dalila cortasse o seu cabelo. Mas acontece que o corte de cabelo, o corte das suas tranças, já foi o último passo da queda, porque ele já vinha quebrando as regras. Aquilo ali não foi o começo, não foi a única coisa, aquilo já foi o final da história. Porque ele já tinha tocado em defunto, ele já tinha tocado em animal morto, ele já tinha matado gente, tinha tocado o cadáver para tirar os despojos da pessoa, ele já tinha tomado bebida forte, ele tinha feito tudo isso, ele já estava levando o negócio de qualquer maneira, estava escondendo inclusive dos seus próprios pais. Samuel foi diferente, também foi escolhido da mãe, quando a mãe ofereceu, fez a oferta, né? Ana, todo ano chegava lá em Siló, onde se oferecia sacrifício, quando o sumo sacerdote era Eli, e os sacerdotes menores, seus familiares. Então ela chegava lá, fazia a sua oferta, seu sacrifício, porque ela queria um filho, levava a oferta para isso, pedia a Deus, e apesar do seu sacrifício ser um sacrifício correto, conforme mandava a lei, o Senhor nunca lhe atendeu, nunca disse que ia ter um filho. Até o dia, né, depois talvez, né, nós acreditamos que ela ficou buscando esse filho da paz de Deus cerca de aproximadamente entre 15 e 18 anos.
Não foi uma coisa rápida, não. Demorou, até o dia que ela desistiu e disse assim: Senhor, o ano que vem, quando eu voltar aqui para trazer o sacrifício, eu não vou mais trazer um animal para o Senhor. O ano que vem, eu que sou mulher estéril, o ano que vem eu vou trazer de oferta o filho que vai sair do meu ventre, eu vou lhe oferecer. A minha oferta o ano que vem vai ser uma criança, vai ser um filho para o Senhor, eu vou lhe entregar. E aí o Senhor se alegrou, porque era isso que ele queria. Ele estava precisando de um nazireu para fazer uma obra muito especial em Israel, e aí ela realmente cumpriu a palavra. Quando teve o filho, ela disse assim: me deixa desmamá-lo, para depois mandar entregá-la para o sacerdote, e realmente ela cumpriu a palavra dela, quando o filho já estava com 6, 7 anos desmamado, que o desmame aí não era só deixar de mamar no peito, era também a criação dele, até um certo ponto, e entregou para o sacerdote ali, e a partir daí, então olha que coisa interessante, irmão, isso é uma coisa muito profunda. As crianças de hoje, todas têm uma infância para brincar com seus coleguinhas, com seus amiguinhos, solta pipa, joga bola, ir na praia, correr. O Samuel é uma coisa diferente, é uma história diferente, porque a infância de Samuel já foi uma infância na presença de Hashem, na presença de Deus. Já foi uma infância onde ele já estava trabalhando com o sacerdote Eli, já aprendendo a ser sacerdote. E uma coisa curiosa, uma coisa interessante, é que ele já usava roupas de sacerdote. E a Bíblia diz que ele ministrava ao Senhor. Então, Deus se proveu de um sacerdote já desde o ventre da mãe, e como criança já estava, não naturalmente como sumo sacerdote, mas aprendendo um treinamento, já ministrando ao Senhor. Então, Samuel já era sacerdote, já estava no caminho sacerdotal quando era criança, estava caminhando no caminho da santificação, orientado, ensinado, discipulado pelo sacerdote, pela sua mãe, por todo mundo, e estava ali a ponto de Deus falar com ele quando ele era criança, naquele célebre diálogo, quando ele está deitado e o Senhor chama Samuel, e ele, coitadinho, sem entender bem as coisas, achava que era Eli do outro quarto, estava chamando ele. Ele se levanta, vai até Eli: o senhor me chamou, chefe? Não chamei não, vai deitar, não chamei não. Ele deitou, daqui a pouco o senhor: Samuel. Aí vai novamente Eli: não chamei não, vai lá deitar. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. Deu logo uma lição nele. Quando você ouvir novamente aquela voz dizer Shemuel, aí você vai responder, sem sair do lugar, você vai responder: eis-me aqui, Senhor. Fala, que o teu servo ouve. Já deu treinamento para Samuel entender, compreender, discernir a voz do Senhor. Aquele menino santo já estava sendo orientado a ter uns ouvidos também santos, porque até então ele não entendia. Na terceira vez, aquela voz poderosa: Shemuel. E disse: eis-me aqui, Senhor. Fala, teu servo está ouvindo. Que maravilha, né? E o Senhor falou com ele. Depois ele quis saber, ele contou para ele o que era, e o problema era com ele. Mas ele cresceu obedecendo ao Senhor. E quando ele cresceu, ele assumiu o sacerdócio, na morte de Eli, ele assumiu o sacerdócio, virou o sumo sacerdote, e aí foi sacerdote, foi rei e foi profeta na terra de Israel. Ele foi usadíssimo por Deus para estabelecer o reino, estabelecer a organização de Israel, estabelecer a doutrina, e principalmente para discipular os reis e o povo que não conhecia o que era o reinado, Foi quando disseram: Samuel, nós queremos um rei. Ele, com o coração cheio de amor pelo Senhor, disse: Senhor, estão me desprezando, estão querendo um rei. E o Senhor disse: não, meu filho, não é a você que eles estão desprezando a mim, porque afinal de contas, eu que sou o rei deles. Eles querem um rei de carne e osso, querem um rei daí da terra, tá bom, vamos dar um rei para eles. Aí Saul entra na história, e depois de Saul vem Davi. Então ele foi usado para isso e se tornou um dos maiores profetas e sacerdotes e juízes do Antigo Testamento. E o terceiro João Batista. E olha o que eu falei: Sansão foi escolhido dentro da mãe, Samuel também, e João Batista também. Todos já vieram com o Espírito Santo da barriga da mãe,
E uma coisa curiosa é que as mães tinham dificuldade para engravidar. A mãe de João Batista vai engravidar com praticamente 60 anos de idade. Já fora da idade, quando o anjo apareceu, disse lá para o seu marido Zacarias: ó, tua mulher vai engravidar. E ele não acreditou, porque ele já era velho, já tinha passado, né, de certa fase da vida dele, né? A libido já estava indo embora, não tinha mais como fazer filho, mas o anjo vai ter filho sim. Ele duvidou, o anjo ficou chateado com ele, deixou ele mudo, e realmente a mulher engravidou. E quando Maria veio visitar Isabel, que Isabel tem aquela revelação tremenda, que sem ter sido informado, ela já sabia pela revelação que Maria estava grávida do Salvador, e disse: de onde me provém tanta bem-aventurança, que eu seja visitada pela mãe do meu Salvador. Aí a criança pulou na barriga de Isabel, porque o Espírito Santo chegou ali e começou a ativá-lo para a grande missão, que era preparar o caminho para o Messias. E João Batista cresceu, foi embora para o deserto, separou-se de todo mundo, separou totalmente, foi embora para o deserto, foi vendo no deserto, se alimentando lá de gafanhotos, que não, isso é uma história curiosa, porque não era gafanhoto, bichinho que ele comia, que gafanhoto não tem nutrientes nenhum, mas era uma planta, né, que tinha um nome parecido com o gafanhoto que comia. E chegou até uma época a viver com os essênios lá no deserto de Israel, na Judéia. E então, quando chegou a época, ele foi para Jerusalém, começou a pregar uma palavra dura, né? Arrependei-vos e convertei-vos, né? Porque está chegando o reino de Deus até vós. E preparou o caminho do Senhor. E quando estava lá no sul, lá perto de Jericó, lá no Rio Jordão, e de repente estava batizando as pessoas ali, de repente na frente dele aparece um jovem de 30 anos de idade. E quando ele olha para aquele jovem, ele grita: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E dali para frente a história, você sabe como é que foi. Ou seja, Deus se proveu de nazireus para determinadas funções no seu reino. E aí, conforme eu disse, tinha todas essas qualificações ou exigências para se tornar santo. Mas aqui eu quero apresentar aqui algumas situações interessantes para você compreender a situação de como o nazireu, que não podia tocar em pessoas mortas, tocou em pessoas mortas e afetou a sua santidade, a sua consagração. Primeiro, saber se existe nazireu por voto ou por nascença. Existem os dois. Tem pessoas na Bíblia que faziam votos de nazireado, voto de nazireu. Não, durante tantos dias eu vou ficar sem cortar o cabelo, eu não vou tomar bebida forte, eu vou me santificar, eu não vou tocar em morto. Ele faz o voto dele que ele está querendo fazer no seu coração. O apóstolo Paulo fez isso, né? Qualquer um pode fazer segundo aquilo que Deus colocar no seu coração. Não existe doutrina para isso. Eu quero explicar uma coisinha para você aqui e quero que você entenda bem. Eu vou te falar duas palavras para você que gosta de interpretar a Bíblia e você possa entender exatamente o que eu estou falando. Quando você estiver lendo a Bíblia, a sua Bíblia em casa, você tem que ver na sua exegese, no seu entendimento, na sua compreensão da palavra, você tem que saber diferenciar o que é um texto descritivo de um texto prescritivo. Descritivo e prescritivo. O que é descritivo é porque está descrevendo uma história, né? Está relatando uma história. O que é prescritivo é uma prescrição, é um mandamento, é uma ordem. Então, vou dar um exemplo para você entender. A Bíblia diz que Jacó casou com duas mulheres, né? Casou com Leia, ou Lia, conforme a versão, e com Raquel. E ainda levou de brinde duas concubinas, que era cada uma serva de uma das mulheres, né? Então, duas esposas e mais duas concubinas. No fim, acabou ficando com 4 mulheres. A Bíblia não está dizendo que os homens podem hoje ter 2 ou 4 mulheres. Não. Está apenas descrevendo a situação de Jacó. Esse texto é um texto descritivo. Está descrevendo que Jacó teve lá 2 esposas e 2 concubinas. Por quê? O Senhor, quando botou Adão e Eva no mundo, ele falou outra coisa. Ele disse assim: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Esse texto não é descritivo. Esse texto é prescritivo. Ou seja, o Senhor está dizendo:
tem que ser do jeito que eu falo. Eu falei aqui que cada um só pode ter uma mulher, então cada um pode ter uma mulher. Então você sempre vai ter que entender o que é um texto meramente descritivo de um texto prescritivo, né? E aí nós vamos entender perfeitamente isso. Eu vou mostrar para você aqui. Textos prescritivos são textos que trazem norma estabelecida, ordem dada por Deus, doutrina para o povo seguir, o que está prescrito. É mais ou menos quando você vai no médico e o médico te dá uma receita e a receita é uma prescrição. Você está doente, ele pega um papel, escreve, tome isso, tantas horas, uma pílula por dia, 2 pílulas por dia, ele prescreve e ele está te dando uma hora, você tem que tomar para ficar curado, para ficar bom. Então tome o remédio, né? Agora, vamos imaginar que o médico pegasse uma receita, um papel de receita, e falasse assim, o remédio, fulano tal, ele é muito bom para dor de cabeça, se você tomar assim, tal. Ele descrevesse o remédio para você, não estaria te obrigando a tomar o remédio. Ele apenas estava dizendo para você que o remédio é muito bom, é maravilhoso e tal, você toma se você quiser, não tem problema seu. Porém, não, ele está prescrevendo. Tanto é que depois ele mete o carimbo dele, dá uma assinatura, ele está se responsabilizando pelo remédio que está passando. Na Bíblia é a mesma coisa. Veja o que ela descreve, o que ela mostra, a história que ela mostra, e veja o que ela prescreve, né? Por isso, quando eu falei aqui da lei, a lei é uma prescrição. A lei não está descrevendo um fato, está prescrevendo uma lei. Acho que você entendeu perfeitamente, graças a Deus. Então, para você entender o que é um texto descritivo e prescritivo, nessa questão da santidade, principalmente na questão da santidade, eu falei aqui de sacerdote, que tomar banho, trocar de roupa, botar a mão na cabeça, comer pão asmo, e Moisés tinha que botar óleo na cabeça dele, né? O óleo foi feito especialmente para isso, aquele óleo ninguém podia fazer, né? O próprio Senhor diz, esse óleo é só para a santificação do sacerdote. Quem fizer esse óleo fora daqui vai ser amaldiçoado. Foi Deus que falou. Então, ninguém mais tentou fazer o óleo daquele óleo, porque dava problema, né? Então, vamos lá. Como é que você vai entender, compreender, quando a gente está falando de santificação, descrevendo e prescrevendo? Primeira coisa que você tem que ver, você tem que fazer 4 perguntas ao texto. Número 1, algum texto prescritivo diz a mesma coisa? Tem outra repetição em outro lugar da Bíblia? Quem está falando e com quem está falando? É Deus que está falando ou é um escritor que está falando? É uma pessoa que está falando, contando uma história, ou é outra pessoa que está falando? Porque na Bíblia você vai ver Deus falando, você vai ver anjos falando, você vai ver até o diabo falando. Você vai ver o faraó falando, você vai ver o imperador falando, você vai ver os rabinos falando, você vai ver muita gente falando. Veja quem está falando e para quem está falando e o que está falando, né? Não é pelo fato do diabo falar na Bíblia que você vai dar crédito a ele. É uma afirmação divina ou é apenas o registro de uma opinião humana? Quando você lê um texto, é Deus falando e dando uma ordem? É uma afirmação dele? Ou é alguém que está dando uma ideia, né? Vou dar um exemplo para você aqui. Quando Jesus Cristo fez uma cura no sábado, alguém disse assim, mas não pode curar no sábado, não pode, porque a lei não permite, né? Não pode, é pecado, né? Está quebrando o Shabat, não pode. E muita gente hoje, que não entendeu bem esse texto, diz que esse negócio de curar no sábado estava escrito na lei que não podia curar no sábado. Conversa fiada, não está escrito na lei coisa nenhuma. Pode pegar a sua Bíblia, pode pegar uma concordância, procurar na Torá, procurar no Pentateuco, procurar na lei, onde está escrito que não podia fazer nada no sábado, não podia curar no sábado. Não existe. Tanto é que Cristo curou, não teve problema nenhum. Mas eles inventaram essa história e todo mundo aceitava isso, né? Tinha outro detalhe, você quer ver um detalhe interessante? Eles diziam que a cura de uma pessoa, de uma enfermidade qualquer, o cuspe, a saliva do filho primogênito tinha poder de curar a pessoa. Olha, isso não está na lei, isso é invenção deles, inventaram essas coisas. Assim como hoje muita gente inventa a história da igreja, naquele tempo também se inventava muita coisa. Aí, como inventaram esse negócio do primogênito cuspir curar as pessoas? Aí Jesus então teve uma excelente ideia. Sabe por quê? Porque na cabeça daqueles rabinos, daqueles sacerdotes,
eles diziam que ninguém podia curar num sábado, a não ser, não estava na lei, isso é opinião, era invenção, a não ser que se utilizasse de algum remédio, de alguma medicina, aí podia. Aí Jesus, para se livrar deles, Jesus então pegou um cego de nascença, cuspiu no chão, passou o dedo assim, fez uma argamassazinha, né, uma massazinha, e passou no olho do cego. Aí quando tentaram, que vocês falaram remédio, eu fiz um remédio, acabei de fazer um remédio aqui, cuspi no chão, fiz uma laminha lá, passei no olho dele, pronto. Você não pode me acusar. Nem se vocês queriam, não pode curar mais com remédio. Pode, eu fiz um remédio, pronto, saiu fora deles. Como era sábio o nosso Jesus. Aquele pessoal cortava um dobrado com ele, sempre saia fora de todos eles, né? E finalmente a quarta pergunta para saber o que é descritivo e prescritivo. Isso se aplica à igreja ou está no Novo Testamento? Sabe por quê? Porque você sabe que as igrejas de hoje inventaram muita história. Hoje, no século XXI, no ano 2021, já reduziu muita coisa. Mas eu sou de um tempo na igreja, tenho bastante tempo de igreja, em que eu me converti numa igreja que mulher não podia cortar o cabelo. É proibido, é pecado cortar o cabelo. E quantas mulheres foram punidas mesmo, disciplinadas na igreja, até retiradas da igreja porque um dia cortaram o cabelo. Não pode raspar as pernas, não pode fazer isso, não pode ver televisão, não pode ver futebol do diabo, televisão é caixinha de Satanás, que coisa tremenda. Houve um grande pastor aqui no Rio, que já morreu há muitos anos, muito famoso, não quero citar o nome dele, que eu não quero que a igreja dele me crie problema, mas uma vez ele viajou com um colega nosso para Israel, muitos anos atrás, né? Uns 40 anos atrás, e quando chegaram na Europa, passaram pela Europa, eu botei isso no livro meu e botei o nome dele lá, um livro que eu escrevi sobre evangelismo. E quando chegaram na Europa, ele passou mal, sentiu dor de cabeça, acho que a pressão dele aumentou, sentiu bem, e ele falou para o pastor, nosso amigo, nesse tempo era o bispo Gessé, da igreja metodista wesleyana, que foi com ele. E ele disse assim: bispo Gessé, vamos ali numa farmácia para ver se eu compro um remédio, que eu não estou me sentindo bem. E o bispo Gessé foi com ele, e quando chegou na farmácia, que eles compraram o remédio, tal, tomou o remédio, aí disse assim: olha bispo, que coisa interessante na minha vida. Eu sou pastor da década de 30, né? Estou lá de trás. Ele já era um senhor de idade. E ele disse: olha, quantas vezes da minha igreja eu disse que tomar remédio era coisa do diabo. Quantas vezes eu disse que quem tomava remédio não confiava em Deus. Quantas vezes eu disciplinei pessoas porque foram escondidos da farmácia comprar remédio para se curar. Quantas vezes eu fiz isso na minha vida e hoje, olha, eu aqui comprando remédio. Como eu me arrependo daquilo, como eu me arrependi, mas naquele tempo era o tempo da ignorância e eu era um deles. Ele confessou, foi humilde em confessar tudo isso. Mas olha, então, isso estava na Bíblia ou é invenção humana? Invenção humana, né? Não pode ver televisão, né? No meu tempo de televisão era o caixote de Satanás. Irmãos, pensando bem, naquele tempo não era bem o caixote de Satanás, não. Mas hoje, pelo que essas televisões estão fazendo e apresentando aí, eu estou começando a desconfiar que realmente, essas TVs que andam por aí mostrando um monte de bobagem aí, de pecado, de coisa ruim, estou começando a achar que realmente eu acho que essa televisão é um caixote de Satanás mesmo. Vamos na frente, irmão. Em nome de Jesus. Então, falei o caso de Jacó, que é uma mulher, um texto descritivo, ou que Deus fala que é um texto prescritivo. Então, vamos lá. A diferença entre Nazireu por voto e Nazireu de nascença. Sansão e João Batista eram Nazireu desde o nascimento. Eu falei, então, foram santificados e tiveram uma vida santa. Claro, com exceção de Sansão, que ele permitiu que acontecesse tudo aquilo, né? Eu vou mostrar para vocês aqui onde ele quebrou o princípio. Quando ele começou a sair da santidade, quando Sansão começou a quebrar os princípios da santidade na vida dele. Primeiro princípio que ele quebrou, não comer do fruto da vide. Lá em Juízes, capítulo 14, né? Versos 5 a 8.
nos diz que Sansão foi até as vinhas, até onde tinha as uvas de Timna, e que para chegar lá, Sansão teve que se afastar do caminho. O que Sansão foi fazer nas vinhas? Ele estava caminhando por aqui, as vinhas estão aqui, ele se afastou do caminho e foi para as vinhas. O verso 10, no versículo 10, de Juízes 14, mostra que foi realizada uma festa de casamento entre Sansão e a Filisteia. Alguns estudiosos, por exemplo, os comentaristas da Bíblia, sugerem que provavelmente Sansão tomou vinho e o que já era comum em tais cerimônias. Olha Sansão aí, tomando um golezinho sem poder, nazireu de Deus. Nós não podemos dizer que foi Sansão que ele consumiu, algo que não era permitido, mas ele estava lá e se casou e provavelmente ele tomou o vinhozinho dele. Número 2, quebrou o princípio de tocar em cadáver. Não podia tocar em cadáver ou comer coisa impura. Mas no versículo 8, você vai ver que ele tocou no cadáver do leão. Você sabe a história do leão, que o leão estava lá, ele abriu o leão e descobriu lá um favo de mel. E ele comeu do mel que estava dentro do leão, morto. Então ele tocou no leão para poder pegar esse mel. Então é prova de que ele já tinha quebrado o segundo princípio, que não podia tocar em cadáver. Lá no versículo 19, a gente vê quando ele mata os asquelonitas, era um povo que perturbava ele, matou os asquelonitas e retirou dos seus cadáveres, que tocou dos cadáveres dele para tirar as roupas dele. Pois podemos aqui levantar o pensamento de que no momento de matar os asquelonitas, no momento que ele matou, eles estavam vivos, mas quando ele matou, morreu, então era cadáver. Aí não podia tocar, foi quando ele foi tirar a roupa deles, e ele tocou em cadáver. Terceiro princípio, o terceiro e último princípio, foi quando ele deixou Dalila cortar as tranças dele e falou que a força dele estava no cabelo. Então, percebemos o último princípio sendo quebrado, e quando isso ocorre, Sansão, o Espírito Santo se afasta dele, e quando o Espírito se afasta dele, foi embora a santidade, foi embora a força, foi embora a coragem, foi embora o caráter, foi embora a unção, foi embora tudo. Acabou tudo. Se tornou uma pessoa comum, porque a santidade é para nos fazer viver além desse mundo que nós vivemos. O Senhor Jesus disse que esse mundo jaz no maligno. A santificação é para nos fazer numa dimensão diferente de um mundo que jaz no maligno. A santificação é uma dimensão onde você não deve mais se contaminar com esse mundo de baixo. E é o que aconteceu com Sansão, com Samuel e com João Batista. Estavam numa outra dimensão, uma dimensão de santidade. Buscavam a Deus, oravam a Deus, se consagravam a Deus, santificavam a Deus, obedeciam fielmente ao Senhor. Porém, Sansão deu esse vacilo e vocês sabem como terminou a história dele, Então, eu vou terminar por aqui, porque o tempo não dá mais, mas eu tinha mais umas coisas para falar aqui, não vai dar para falar hoje, Mas vamos entender que esses nazireus, eles eram chamados para atingir o expoente máximo da santificação para obras especiais que tinham que ser feitas. Observe que essas pessoas, elas tinham todas três, Sansão, Samuel e João Batista. Todos três eram detentores, eles possuíam uma coragem extraordinária. Não vai dar para falar aqui hoje, porque o tempo está acabando, mas você vai ver na palavra, na Bíblia, que todas as pessoas que chegaram a um nível de santidade muito forte, muito poderoso, muito alto, elas se tornaram pessoas poderosas, pessoas extremamente corajosas. A dimensão da santidade não é que vai te transformar num super-homem, não é isso que eu estou falando, mas vai te dar uma visão de reino, uma visão de amor de Deus, uma visão de que você está realmente nas mãos do Senhor extraordinária, uma visão de que nada te afeta, nada te bota medo. Não tem Satanás no mundo que vai enfrentar uma pessoa que esteja vivendo na plenitude da santificação. O diabo não pode, não tem como encostar, chegar próximo da pessoa que esteja realmente na santificação. A tentação do diabo com Jesus Cristo foi uma coisa extraordinária, porque foi uma permissão de Deus, foi uma prova que Deus permitiu. Mas você olha que a partir daí o diabo não consegue mais se aproximar de Cristo, ele está sempre repreendendo, sempre mandando embora.
E ele venceu o diabo, ele nem precisou de usar o poder dele. Mas você percebe claramente, quando o diabo chegou no deserto para tentar o Senhor Jesus, não passou em nenhum momento pela cabeça do Senhor, não passou em nenhum momento receio ou medo ou falta de coragem para encarar Satanás cara a cara. Tá aí, o diabo, vou te encarar. O que você quer? Não, vou te dar esse prostrado bem adorado, te darei do mundo. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, Satanás. O que mais? Fala aí. Manda que essas pedras falem. Olha aqui, Satanás. Nem só de pão viverá o homem. Olha, o Satã baixou a cabeça e se mandou, caiu fora, porque não foi capaz de vencer o homem que estava 40 dias jejuando e não tinha um pecado sequer, estava na plenitude da santidade, não tinha diabo, não tem ninguém nas trevas que possa vencer alguém assim. Isso é profundo e poderoso, é muito forte mesmo, né? Eu vou ter que terminar aqui, mas é muita coisa para falar, porque a igreja está precisando voltar a esse tempo. A igreja está precisando voltar à santificação e readquirir aquela coragem extraordinária que ela tinha no princípio, para que hoje essas pessoas não venham mais debochar, zombar, humilhar, perseguir a igreja do Senhor. Como vimos no carnaval que houve no Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Pessoas debochando de Cristo, chamando Cristo de gay, fazendo o diabo espancar Jesus Cristo, blasfemando. Se a igreja estivesse na plenitude da santificação, bastaria uma palavra da igreja e esses inimigos cairiam mortos. Calma, apóstolo, não radicaliza muito não. Não estou radicalizando, só estou dizendo que uma igreja santa é uma igreja poderosa. Não é uma igreja que se acovarda, não é uma igreja que foge à luta, é uma igreja que parte para cima e diz: estamos aqui representando, estamos aqui em nome do Senhor, em nome do nosso Rei, em nome do nosso Senhor. E a santificação prova que o Senhor está do nosso lado todo o tempo. Amém, irmãos? Não dá para falar mais, acabou nosso tempo aqui, o tempo aqui passa depressa, né? Glória a Deus por isso, muito obrigado pela paciência de vocês. E não se esqueça de compartilhar, assim que o Cláudio baixar aí para o YouTube, baixar esse vídeo aí, e compartilhem, irmãos, compartilhem, porque as pessoas precisam ouvir muito essa palavra, muito mesmo, precisam, para serem reavivadas, renovadas, transformadas e andar em obediência ao Senhor. Senhor, meu Deus, oramos a Ti nesta hora, te agradecendo, Pai amado, pelo estudo desta tarde, pedindo a Ti, Pai amado, que as pessoas que nos ouviram, nos assistiram aqui, sejam abençoadas, ó Pai amado, que esta palavra possa chegar no coração de cada uma delas, que elas possam Te exaltar de todo o coração. Pai amado, abençoa suas vidas, suas casas, suas famílias, seu ministério, e que eles possam verdadeiramente, ó Pai amado, Te dar toda a honra e toda a glória, como eu faço aqui agora. Entrego a Ti, Pai amado, toda a honra e toda a glória desta live, e confesso, Pai amado, que a Tua ajuda é fundamental na nossa vida para ministrarmos a Tua palavra. Muito obrigado, Pai, e sejam todos abençoados, suas casas também, em nome do Senhor Jesus. E quando esse vídeo for compartilhado, as pessoas que o assistirem depois também sejam abençoadas e recebam a graça do Eterno, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Estou contigo, apóstolo. Amém. Não sei quem está falando aqui, mas graças a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Que Deus seja louvado e agradecido. Tenha um bom fim de semana, Shavuot para todo mundo, e tenha um bom culto nesse fim de semana, e segunda-feira estaremos novamente aqui, porque estamos quase terminando, né? Eu acho que esse é o 8º, se eu não me engano, e faltam umas 4 lives ainda para terminar o fundamento da santificação, e queremos que você seja muito abençoado e aprenda fortemente esta palavra para dividir, compartilhar com outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Um grande beijo no coração de vocês, um grande abraço para a minha pastora Leonor, lá em Teresópolis. Que Deus te abençoe muito, minha pastora, e a sua família também. Estamos juntos e nós chamamos de coração. Espero que você seja muito abençoada com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande beijo no coração de todos e até segunda-feira, querendo Deus.